Quer transformar a sua empresa em uma máquina de vendas? Você já segue a Mega Growth Digital? Então escaneia o QR Code, começa a nos seguir e conheça um pouco sobre o nosso trabalho. Temos um time de especialistas 100% focado em auxiliar a conquistar seus objetivos. Está na hora de crescer, né? Então entre em contato e eu tenho certeza que podemos te ajudar. Vamos parar de conversa e vamos lá para mais um episódio do MegaCast. Seja muito bem-vindo a mais um MegaCast, esse podcast que na realidade é uma conversa sobre vidas, sobre negócios. Aqui a gente traz muitas histórias inspiradoras e hoje a gente tem uma honra de receber um cara que ele é uma referência na odontologia aqui de Pernambuco e do país inteiro. Ele tem um dos consultórios mais modernos do Brasil. Ele é especialista e mestre em ortodontia, com mais de 20 anos de experiência em clínica. E olha que eu fiz um resumo aqui desse currículo desse doutor. Ele tem um dos consultórios mais modernos do Brasil, como eu já falei, que é localizado aqui em Garanhuns. Pode ter certeza que a gente vai estar conversando e vai estar tirando muitas dúvidas e trazendo, enfim, vai ser uma conversa maravilhosa, vai ser um episódio imperdível. Eu estou falando dele, do Dr. Blancardi Santos Torres Filhos. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é uma satisfação poder falar um pouco aqui mais do meu trabalho e da nossa clínica aqui em Garanhuns. Então, pode se preparar aí. Já, se você não é inscrito em nosso canal, já se inscreve, já deixa seu like, clica no sininho aí para não perder nada. E hoje vai ser um episódio imperdível. Já compartilha para aquele seu amigo que se interessa pelo assunto da ortodontia, que tem algumas dúvidas, que hoje a gente vai tirar muitas dúvidas, pode ter certeza. Mas vamos começar. Eu vou já pedir licença aqui para doutor Blancardi, vou te chamar de Blancardi, tá? Certo, meu amigo. E eu vou já lhe perguntar sobre esse seu nome. Blancardi é um nome que não é tão popular aqui na nossa região. Eu particularmente não conheço outra pessoa exceto você. Então, é o nome do seu pai também, né? Isso. Na realidade, nem eu conheço outra pessoa, a não ser o meu pai com esse nome, né? Então, nós somos de Recife, eu sou natural de Recife e morei lá minha vida quase toda, que já moro há alguns anos aqui em Garanhuns, há mais de 12 anos eu moro aqui em Garanhuns, e eu sofri muito bullying na época, quando era estudante, do meu nome, né? Porque é um nome muito diferente. O nome, na realidade, é Blancard. O D no final não é pronunciado, é um nome francês e que se pronuncia dessa forma, Blancard. E como meu pai é médico lá em Recife, e se tornou uma figura pública na minha época de adolescente, aí o bullying foi diminuindo um pouco, porque meu pai era um cara conhecido e quando todo mundo me chamava meu nome, dizia, você é filho do Dr. Blancar. E aí eu já ficava mais tranquilo, mas antes disso eu sofri muito bullying na escola por conta desse meu nome. Mas é isso mesmo, é Blancar. Blancar. Então já vou começar a pronunciar de maneira correta. Então, já que você é do Recife, então já deixa eu lhe fazer uma pergunta. O porquê escolher Garanhuns para você poder empreender e montar essa sua clínica, que é uma das clínicas mais modernas do Brasil? Isso é uma história do seguinte. Um grande amigo meu de faculdade, ele era daqui de Garanhuns e eu fui convidado por ele para, logo quando a gente estava se formando, para trabalhar em algumas prefeituras aqui, aos arredores aqui da cidade, né? Então, no começo foi bem difícil, eu aceitei a proposta, então eu ficava indo e voltando, vinha no domingo à noite, naquele ônibus da Jotude, isso na época lá em 2005, né? E trabalhava nas prefeituras aqui ao redor, trabalhava em Lagoa do Ouro e trabalhava em Venturosa. Então foi um começo bem difícil, uma odontologia assim que não era o que eu queria para a minha vida. A odontologia pública realmente, pelo menos na minha época, eu não sei como está agora, mas na minha época era uma odontologia muito precária e pagava muito pouco também ao profissional. Então a gente recebia muito pouco, a gente ganhava muito pouco, pouco mais de um salário mínimo, para você ver como é a situação. E
e a gente trabalhava muito em prefeitura com situação precária, com material com muito pouca qualidade, enfim, no SUS a situação era muito ruim naquela época, tá? Então foi através de um colega de turma que me apresentou a cidade de Garanhuns e eu sempre tive esse espírito empreendedor e quando eu cheguei aqui na cidade eu via que estava faltando assim clínicas mais bonitas, com estética melhor e que naquela época, em 2005, 2006, eu ainda não era capaz de abrir uma clínica minha, porque primeiro eu não tinha experiência, né? Então eu estava adquirindo experiência ali no SUS e também não tinha especialização e estava me especializando para no futuro já pensava assim em abrir uma clínica aqui em Garanhuns diferente das que já existiam aqui na cidade, com esse novo pensamento de uma clínica mais bonita, mais confortável, que tirasse aquele medo do paciente de dentista. Quando o paciente entrasse na clínica, dissesse, poxa, isso aqui é um ambiente legal, tem uma música, tem um café, então eu não vou mais ficar tão nervoso quando eu vou ao dentista. Esse foi o grande objetivo. Eu, particularmente, eu tenho quando eu era criança, eu sofri um trauma com dentista. Vou me relatar aqui com Blancar. E foi um dente de leite, né? Eu acho que minha mãe me levou para extrair um dente de leite e isso até hoje eu passei muito tempo meio traumatizado mesmo com dentista. Toda vez que eu precisava visitar um dentista, eu ficava ansioso, nervoso, né? Hoje já diminuiu bastante. Mas aí, tu achas que esses traumas é normal acontecer? Chega muita gente com esses traumas antigos? Com certeza, com certeza. Isso é muito comum acontecer, porque a odontologia do passado é completamente diferente da odontologia que nós vivemos atualmente, né? Então, antigamente, o dentista ele não tinha uma especialidade, ele fazia tudo, né? E quem faz de tudo um pouco, às vezes não faz tão bem feito. Então, hoje em dia, por exemplo, para uma criança, a gente vai ter um dentista especialista só na criança, que é um odontopediatra. Então, o odontopediatra ele tem todo o manejo, tem todo o traquejo com a criança, para que ele possa, primeiramente, controlar o psicológico da criança, para depois começar a atuar e fazer algumas intervenções. Então, mudou muito, mudou tecnologia, mudou os motores, o barulho é menor, a anestesia é muito mais eficiente, enfim. Então, a odontologia hoje é outra. Mas é muito comum, sim, o pessoal, principalmente o pessoal mais velho, chegar com traumas de antigos de dentista. Eu sofri muito, mas você falou aí na questão da especialidade, né, que hoje em dia os dentistas estão, cada um se especializando em uma área, e você é especialista e mestre em ortodontia. O que foi, você sempre se interessou por essa área, ou o que foi que aconteceu que você falou, pô, eu vou ser especialista nisso aí? Já na faculdade, eu acompanhava alguns professores nessa disciplina. E eu achava uma disciplina mais interessante, assim, que eu me identifiquei mais, já durante o curso. Então, assim que eu acabei o curso de odontologia, eu já fui entrando em pós-graduações menores, que ainda não eram em especialização, chama aperfeiçoamento, em ortodontia, para ver se era isso mesmo que eu queria. E aí me apaixonei pela área, e realmente já faz 20 anos, eu estou fazendo 20 anos de formado agora, no final do ano. Não fiz agora 20 anos, né? Em 2024, em dezembro de 2024, vou fazer 21 anos em 2025. Então, desde que me formei, que eu já vim atuando na área, vim fazendo cursos, vim me especializando, porque realmente foi a paixão, assim, veio desde a universidade. E falando sobre a ortodontia, qual a importância, né, de ter um sorriso alinhado para a saúde geral do paciente? Não, Michel, isso é muito importante. Às vezes as pessoas, elas confundem e acham que a ortodontia só está relacionada à parte estética, né? Está relacionado muito à parte estética também. E estudos já mostram que quem tem um sorriso mais bonito, quem é mais simpático e quem sorri mais, se coloca melhor no mercado de trabalho. Isso é fato. Então, se você às vezes tem um paciente que tem os dentes tortos, que não sorri com muita facilidade, que é muito tímido, muito introspectivo, essa pessoa pode ser que não se coloque tão bem no mercado de trabalho como uma pessoa que tem um sorriso bonito, que sorria com facilidade, que seja simpática
Então, a colocação no mercado de trabalho, há estudos que mostram realmente que há diferença. Mas a ortodontia não é puramente por estética e por autoestima, né? Que a estética também melhora muito a autoestima da pessoa, né? É também pela parte funcional. Quando o paciente tem uma mastigação correta, quando ele está mastigando corretamente, os dentes dele sofrem desgastes com o tempo normais. Mastigação correta, desgastes normais. Quando o paciente tem os dentes mal posicionados e a mastigação dele está errada, esses desgastes que vão acontecendo são desgastes exacerbados, exagerados. E aí, quando o paciente tem 40 e poucos anos, aparecem vários problemas que não estão relacionados à cárie dental, e sim relacionados a retrações gengivais, a desgaste exacerbado dos dentes com muita sensibilidade. Então, a ortodontia tem esse caráter preventivo, de você poder colocar o aparelho no paciente, poder fazer o tratamento ortodôntico, arrumar a casa, né? Deixar os dentes bem alinhados, deixar a mastigação correta, para que esses desgastes naturais do tempo venham ser realmente naturais e que o paciente tenha uma longevidade dos dentes muito grande. Hoje em dia mudou muito. Os idosos de antigamente, todos usavam próteses, né? Chapas. E hoje em dia, você pega idosos aí de 70, 75 anos, muitos deles só tem ausência de 1, 2 ou 3 dentes, e o restante dos dentes estão todos lá. Então, se você quer ter seus dentes com saúde, sem retrações gengivais, sem problemas de desgastes, sem sensibilidade, na fase idosa, na fase realmente quando você estiver precisando muito de manter sua qualidade de vida, é interessantíssimo que você corrija esse seu problema antes, o quanto antes, para que seus dentes não venham ser prejudicados numa fase que você estiver precisando mais deles. Imagine uma pessoa idosa não poder mastigar uma carne direito, não poder comer corretamente, então o processo de digestão dos alimentos já muda, esse paciente vai ter problemas de estômago, esofagite de refluxo, enfim. Vários outros problemas podem ser ocasionados por conta de problemas dentais. E a ortodontia tem esse caráter preventivo. Normalmente a gente entende que para colocar um aparelho, os dentes têm que estar tortos mesmo, né? Aquela coisa necessariamente precisa ser isso, ou uma mastigação incorreta, ou outro tipo de diagnóstico é indicado também colocar um aparelho dental. Isso. Muito boa sua pergunta. Na realidade é o seguinte, não quer dizer que porque seus dentes estão alinhados, que eles estão com uma boa oclusão, que estão com uma boa mastigação, tá? Isso aí o ortodontista que vai definir e vai te indicar o tipo de tratamento necessário. Então, o paciente pode sim ter dentes alinhados, mas ter uma mordida completamente errada que esteja causando algum problema. E eu esqueci até de falar aqui, não é só desgaste nos dentes, tá? A mastigação da gente, a gente tem 2 articulações próximas ao ouvido, chamadas de articulações temporomandibulares, e tem todos os músculos da face que também são envolvidos na mastigação. Então, além da pessoa ter desgastes dentais, pode ter também dores em articulações, dores orofaciais, né, e alguns problemas musculares nessa região da face. Então, vários outros problemas podem ser acarretados por uma falta de tratamento ortodôntico. Tem alguma idade limite para fazer esse tratamento ortodôntico? Porque houve alguma época, não sei se ainda hoje tem essa história de o ideal é fazer na adolescência, ou só adolescente que pode fazer esses tratamentos. Tem alguma idade ideal, ou tem alguma idade limite, ou adultos podem fazer também? Claro, é o seguinte, idade ideal temos sim, claro. O ideal é que você comece a tratar desde cedo, o mais cedo possível, para que você não venha ter esses problemas que a gente falou agora há pouco. Mas não existe limite de idade para tratamento ortodôntico. Eu trato hoje lá no consultório alguns idosos. Tem um caso maravilhoso que eu até postei, eu acho que está no meu Instagram lá, de um paciente com 72 anos que estava assim, desmotivado com a vida pela posição dos dentes, os dentes estavam muito mal posicionados, ele tinha uma abertura muito grande na região anterior, um diastema, né, que é aquele espaço entre os dentes, e a gente com 6, 7 meses de tratamento, a gente corrige isso, e assim, eleva muito a qualidade de vida do idoso, melhora a mastigação, melhora a autoestima, então é muito importante, então não tem limite de idade. Eu tenho muitos pacientes adultos que fazem tratamento ortodôntico, né,
porque precisam, porque querem melhorar a estética, porque precisam melhorar a mastigação, porque já estão com dores na articulação, porque já têm dentes desgastados e querem prevenir um maior desgaste. Então, a gente tem muito paciente adulto lá no consultório e, claro, que qualquer pessoa, desde que esteja com a saúde bucal em dia, sem cáries, sem doenças gengivais, ela pode fazer um tratamento ortodôntico. Tem como é que eu posso falar? Na realidade, eu acho que é cultural, eu acho que todo mundo se não já passou, se nunca usou um aparelho ortodôntico, já conheceu alguém que dói muito o aparelho, né? Eu não consigo nem comer direito. Ainda é assim, ainda dói muito esse tratamento? Não, isso já mudou há muito tempo, tá? Aparelhos mais modernos hoje, eles usam tecnologias diferentes. Os fios dos aparelhos hoje são termoativados, para você ver como é essa tecnologia. Então, eles são ativados de acordo com a variação de temperatura da boca do paciente. Se o paciente toma uma coisa gelada, o fio fica mais maleável. Se o paciente come uma coisa mais quente, o fio endurece mais um pouquinho. Então, ele consegue fazer forças leves e contínuas, que é o ideal da ortodontia, e os estudos hoje mostram isso, que antigamente era o contrário, você fazia uma força muito pesada, por isso que doía tanto nas manutenções. Você fazia uma força muito pesada e a força era muito rápida, essa força pesada, e o dente movimentava e depois voltava um pouco atrás. Então a ortodontia mudou muito em relação a isso. Os estudos mostram que forças leves e contínuas são ideais para que os dentes se movimentem com mais rapidez, que os tratamentos sejam bem mais rápidos e muito mais confortáveis para os pacientes. Às vezes é necessário extrair algum dente para poder fazer esse tratamento ortodôntico? Hoje em dia é muito raro isso acontecer, mas ainda há casos, tá? Antigamente, há 15, 20 anos atrás, era muito comum você já ir para o ortodontista e ele já solicitar 4 extrações, 2 premolares superiores e 2 premolares inferiores. Hoje em dia, muito pouco, tá? Hoje em dia, com os aparelhos novos, com as novas tecnologias, com o novo desenvolvimento da odontologia e principalmente da ortodontia, isso mudou muito. Então, existem casos, mas são casos muito específicos de extração de dentes. Geralmente, não se extrai mais dente. Em 97% dos casos, não tem mais extração. E deixa aqueles outros 3% para casos realmente muito específicos. Específicos, né? Com toda essa evolução da ortodontia, toda a tecnologia que hoje a gente tem, em média, eu sei que tem esses casos mais específicos, e cada caso é um caso. E realmente tem que ser personalizado. Lá eu sei que você cuida de cada pessoa de maneira personalizada. Mas, em média, quanto tempo dura um tratamento ortodôntico? Bem, realmente, como você mesmo disse, depende de cada paciente. Antigamente, o paciente passava 4, 5 anos de aparelho. Isso não existe mais, esqueça isso, não existe. Tá? Hoje, na grandíssima maioria dos nossos pacientes, em até 1 ano e 6 meses, eles terminam o tratamento ortodôntico lá no consultório. 1 ano e 6 meses. 1 ano e meio, 18 meses. Então, o que é que a gente faz? Claro que tem casos ainda bem mais rápidos, tá? Então, tem casos que com 8 meses a gente termina, tem casos que com 6 meses a gente termina. A ortodontia hoje está muito célere, está muito rápida. Então, o paciente pode se beneficiar muito disso, porque é um período curto que você vai passar de aparelho para depois você ter a sua vida normal restabelecida e com seus dentes saudáveis, com um sorriso bonito, enfim. Então, não é mais aquele tormento que era no passado. Hoje a ortodontia realmente é bem mais rápida. Com todas essas mudanças, quais são os principais... É uma curiosidade minha, na realidade, isso aí. Quais são as principais histórias, mitos, medos, que as pessoas chegam lá para falar, não, mas eu acho que e conta alguma história ou algum mito que não existe? É isso. O que é que aconteceu? A ortodontia antiga, como demorava muitos anos para você remover o aparelho, você passava muitos anos de aparelho, e a ortodontia, ela popularizou muito também desses anos para cá. Então, existem muitas clínicas populares e isso faz com que alguns pacientes reclamem muito do tempo. Então, o mito é esse. Então, todo mundo que vai faz assim, doutor, meu vizinho está 5 anos de aparelho e não tira e eu não quero ficar assim desse jeito, não. Deus me livre os aparelhos por conta disso. Mas, gente,
Por isso que eu sempre falo com meus pacientes, é o seguinte, é muito importante você procurar um especialista na área. Procurar um especialista na área, não achar que qualquer aparelho, por qualquer preço, vai resolver seu problema. O que vale aí é a sua saúde, não é preço que vale, tá? Então, procure um especialista que você vai ver que se você estiver sendo tratado com boas mãos, o seu tratamento vai ser rápido. Então, o principal mito é esse aí, é a demora no tratamento ortodôntico. Então, o pessoal pensa, vou passar 5 anos, não quero de jeito nenhum, não vou ficar com esse aparelho com 5 anos. Mas o que as pessoas às vezes não sabem é que às vezes demoram 5 meses. Quem sabe se seu tratamento não é tão curto e com 5 meses você já fique livre do aparelho, entende? É aquela história, né, que as nossas mães falavam pra gente, você não é todo mundo. Então, se seu vizinho demorou 5 anos, você não é ele, né? Então, cada caso é um caso. Mas o paciente, ele também tem uma responsabilidade para ajudar nesse tratamento, né? O que você orienta que os pacientes precisam fazer para ter um resultado em menor tempo? Com certeza. O tratamento ortodôntico é um tratamento conjunto entre profissional e paciente. Então, o paciente ele tem uma participação fundamental nesse tratamento, né? A primeira participação é com relação à higienização do aparelho, com relação aos cuidados para não quebrar o aparelho e também em relação às frequências mensais nas consultas. Então, o paciente ele não pode simplesmente botar o aparelho e ir para casa e só voltar daqui a 3, 4 meses para o dentista. E achar que vai ter resultado. Não vai. Então, sempre que a gente vai começar um tratamento lá na clínica, a gente enfatiza para o nosso paciente essa importância. Diz, olha, meu amigo, esse tratamento não é só meu, não. É meu e seu, tá? Então, eu estou engajado no seu tratamento, como você também tem que estar. Então, você tem que higienizar bem seu aparelho, você tem que ter cuidado para não quebrar e tem que frequentar mensalmente as nossas consultas para a gente acompanhar o teu caso de perto. Então, isso é muito importante. O paciente precisa ser muito participativo no tratamento ortodôntico. Hoje a gente tem o Invisalign, né? E ele está ganhando muito destaque hoje no mercado nacional e até você pode me trazer essa informação até no mercado internacional também, né? O que de fato ele é diferente dos outros aparelhos? Na realidade, o Invisalign é uma empresa americana, né? Então ele começou bem antes do Brasil, começou lá fora, começou nos Estados Unidos e Europa, tá? E depois se difundiu aqui para o Brasil. Eu já sou credenciado na Invisalign, para você ver, acho que há mais de 15 anos. E quando eu me credenciei na Invisalign, é um custo alto para se credenciar, e você aprendia como mexia no aparelho, e você tinha que fazer um caso, pelo menos, ao ano de Invisalign, para poder continuar credenciado. Se você não conseguisse fechar um caso por ano, você perdia o credenciamento e tem que fazer de novo. E aí o que aconteceu comigo e com vários outros colegas? A Invisalign era muito cara. Os aparelhos eram muito caros. Para você ver, o custo do aparelho, na época que eu fiz o curso de credenciamento, o custo era de $10.000. Então, sei lá, na época, vamos dizer que o dólar era R$2,50, R$3, mas era muito caro. Então, ninguém podia pagar esse aparelho. E o que é que eu fazia? Eu fazia o credenciamento, passava um ano, eu não conseguia fazer nenhum tratamento com Invisalign e tinha que no outro ano fazer o credenciamento de novo, por conta do custo muito alto do aparelho. Após esse período, a Invisalign ela mudou o seu projeto de expansão mundial e ela realmente barateou muitos custos. Hoje em dia, eu acho que eu tenho mais pacientes de Invisalign do que pacientes com aparelho convencional, porque os preços estão muito competitivos. E a Invisalign é uma empresa. E você imagina que como uma empresa cresceu muito e foi muito sucesso, outras empresas vieram e também estão crescendo e também estão fazendo sucesso. E isso fez com que a Invisalign ainda deixasse os preços mais competitivos. Então hoje, quase todo mundo, tem certeza disso, pode colocar um aparelho Invisalign. E vou explicar a diferença deles, né, que você também perguntou. Isso. O aparelho Invisalign são placas transparentes, né? Os alinhadores invisíveis, que a Invisalign é uma das empresas, né? Então os alinhadores invisíveis são placas transparentes que a gente vai colocando, a gente vai usando de 10 em 10 dias, vai trocando de 10 em 10 dias, e ela vai mudando a posição dos dentes gradativamente. As vantagens desse tipo de aparelho: estética, ninguém praticamente percebe que você está usando aparelho. Você pode comer à vontade com o aparelho, então não tem risco de você quebrar, soltar um bracketzinho daquele, se você colocar o bracket ortodôntico. Higienização, porque quando você vai comer, você tira o aparelho,
Você come e depois você consegue escovar normalmente os seus dentes. E maior conforto para o paciente, que não machuca a bochecha, não tem um fiozinho cortando. Então, realmente, são aparelhos mais confortáveis, mas também eles têm um limite de indicação. Se o paciente ele não for um paciente cooperativo, não vai adiantar ele usar Invisalign, porque Invisalign você tem que ficar com a placa o tempo inteiro, só pode tirar para comer. Se você tira a placa para comer, bota no guardanapo e esqueceu no restaurante e perdeu, meu amigo, aí você vai rodar e não vai conseguir terminar seu tratamento. Mas aí a pessoa tem que iniciar o tratamento do zero, no caso. Aí tem que voltar para o ortodontista, talvez iniciar do zero, ou ir para uma placa subsequente, enfim. O ortodontista tem que resolver. Mas o que o paciente tem que ser é realmente um paciente que esteja sujeito a usar esse tipo de aparelho, que são os alinhadores. Tem que ter a disciplina de... Muito. É mais disciplina do que o aparelho fixo. Por quê? O aparelho fixo está grudado no seu dente, está colado. Não tem como você tirar. O Invisalign não, o Invisalign você tira. Então, no momento que você tira, se você não bota o aparelho novamente, o aparelho não está fazendo efeito. Então, claro, os pacientes, nossos pacientes são tratados com Invisalign, eles sabem que precisam ter esse perfil de responsabilidade maior ainda. E realmente, assim, a adesão é muito boa. Eu realmente desconheço aqui casos que o paciente não usou. Até porque o paciente, quando investe nesse tipo de tratamento, ele é um paciente consciente, é um paciente que sabe o que quer, e ele sabe que vai usar por aquele período e depois termina o tratamento, e é um aparelho muito, muito, muito bom. No seu consultório, na sua clínica, é conhecida, e como a gente já falou aqui, por ser uma das mais modernas do Brasil. E lá tem diversos aparelhos modernos. A pessoa que chega para uma avaliação com o objetivo de iniciar um tratamento ortodôntico e que precisa passar por alguns exames, você consegue fazer todos os exames necessários dentro da sua clínica? Isso, foi importante você falar isso, e até voltando um pouquinho lá para trás, quando a gente falou de como eu vim parar aqui em Garanhuns, eu sempre tive esse espírito empreendedor e pioneiro. Então, sempre quis trazer o que é de mais moderno para a nossa clínica, para poder agregar aos nossos tratamentos, para poder trazer conforto e comodidade para os nossos pacientes. Para você ter uma ideia, hoje nós temos um tomógrafo japonês na nossa clínica, que é um tomógrafo de alta resolução, e que nós somos a primeira e única clínica até agora do Norte e Nordeste a ter esse tomógrafo. E onde nós ficamos? Em Garanhuns, no interior do estado de Pernambuco, com muito orgulho, tá? Então, isso que eu quis trazer aqui para a nossa clínica, sempre com esse meu espírito empreendedor, foi que para trazer sempre conforto para o paciente. Então, hoje, o paciente chega no nosso consultório, o paciente tem todo o equipamento para a realização de exames. E eu tenho muitos pacientes de fora aqui da cidade. Então, o paciente vem de Caetés, vem de Lagedo. Quando esses pacientes chegam, eles não querem chegar aqui para a primeira consulta e dizer, vá fazer os exames lá na Casa de Chapéu, depois você volte para eu ver como é que estão os exames, para a gente marcar um dia para botar seu aparelho. Não. Ele faz os exames exatamente na mesma hora lá na clínica, todos. Escaneamento intraoral, tomografia, radiografia panorâmica, radiografia cefalométrica, a gente tem estúdio fotográfico, tem tudo. Faz todos os exames na mesma hora. E se o caso dele não tiver nenhum problema, tiver tudo certinho com os exames, a gente já começa a instalação do aparelho no mesmo dia. Então o paciente já volta para a cidade dele, ou se for daqui de Garanhuns também, com o aparelho ortodôntico instalado. Na minha opinião, isso aí é algo muito importante, porque se você não conhece Garanhuns tem um sério problema na questão de estacionamento, né, de encontrar uma vaga para você estacionar. E você ir a um consultório, o médico passar, o dentista passar alguns exames, você tem que ir bater, ir pesquisar, ir procurar quem faz aquilo, para depois, é só perda de tempo. Então, lá, dependendo do caso, a pessoa pode sair já com o aparelho no mesmo Exatamente. tempo. Ela só não sai com o aparelho se ela tiver algum problema que for constatado na tomografia ou nos exames radiográficos, enfim. Se ela tiver algum problema de saúde bucal, talvez um cisto, quando a gente faz uma radiografia panorâmica, a gente encontra um cisto inesperado na região da mandíbula, da maxila. Aí sim, a gente primeiro precisa tratar o que ela tem de problema para depois colocar o aparelho. Mas se os exames dela estiverem todos ok, a gente já faz o planejamento, já coloca o aparelho no mesmo dia. Então o paciente já sai de lá
com um aparelho ortodôntico instalado. Mesmo que não saia, caso tenha algum problema, como você falou, mas já sai com tratamento, Já sai sai. com acompanhamento. Isso. A nossa clínica, Conceito, que fica lá na Galeria Rui Barbosa, nós somos 4 sócios. E qual foi o nosso pensamento? De juntar especialidades da odontologia. Para que o paciente, quando entre na nossa clínica, ele não precise sair mais para canto nenhum. Então, lá dentro, nós temos todas as especialidades da odontologia. Então, por exemplo, o paciente, a gente fez uma panorâmica para colocar aparelho ortodôntico. Pedimos uma panorâmica. A gente achou um cisto na mandíbula. A gente vai ver que cisto é esse. Então, a gente vai pedir uma tomografia, que também faz lá no mesmo local. E a gente tem um cirurgião bucomaxilo que trabalha conosco para a gente resolver o problema do paciente. Então, a gente já vai dizer para o paciente, você tem um cisto assim, 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 nosso cirurgião vai lhe ver agora, a gente já mostra ao cirurgião, o cirurgião já marca uma cirurgia possível para ele, já diz o que é que precisa fazer, e ele já sai de lá encaminhado com o seu tratamento, sem precisar ir em outra clínica, em outro lugar. Ótimo, perfeito. Um dos pontos também, falando sobre essas tecnologias, e esse cuidado que você sempre teve trazer o que há de melhor no mundo da odontologia para aqui para Garanhuns. Recentemente, você adquiriu uma máquina que pouquíssimas pessoas aqui em Pernambuco e no Brasil têm, né, com uma tecnologia suíça, a Airflow, né, que é justamente conhecida por dar uma experiência ao paciente, fazer uma limpeza dental sem dor. Me explica um pouquinho como é que funciona ela. Exatamente. Foi mais um dos produtos que a gente adquiriu, né? Depois a gente vai falar aqui um pouco mais da nossa clínica, a quantidade de tecnologia que a gente tem. O Airflow, eu já conhecia o Airflow antes e já paquerava com ele, por precisar muito de um aparelho que faça uma limpeza mais profunda. Porque como eu sou ortodontista, tenho muitos pacientes de aparelho ortodôntico, então esses pacientes precisam de uma limpeza com mais frequência, né? Então, o Airflow, eu sempre esbarrava na barreira dele ser realmente um aparelho muito caro. E como eu não conhecia, eu achava isso, mas depois que eu conheci o Airflow, eu já mudei minha opinião. Eu acho que realmente ele é caro porque ele tem muito valor, porque ele é muito bom, entendeu? Então, quando eu fui para São Paulo, o último congresso que eu fui, eu vi que alguns colegas dentistas já tinham adquirido esse produto lá em São Paulo. O pessoal de São Paulo está sempre um pouquinho à frente da gente. Aí eu perguntei a eles se era bom realmente, todo mundo elogiando muito, e eu fiz um teste com um representante lá, e aí me apaixonei pelo equipamento, e enfim, e aí mais uma tecnologia que a gente traz aqui para a cidade, e que os nossos pacientes têm realmente esse benefício de uma limpeza muito mais profunda e uma limpeza com muito menos sensibilidade. Então o paciente sente muito menos dor, muito menos sensibilidade, até a aguinha que sai dele é uma aguinha aquecida, para dar mais conforto ao paciente. O ultrassom dele, que é onde remove os cálculos, né, que são os tártaros, ele tem um movimento diferente, um movimento mais sutil, que causa muito menos desconforto ao paciente. Você vê que a gente fez algumas filmagens fazendo limpeza com Airflow, que o paciente nem enruga a testa. O paciente fica lá tranquilo, de olho fechado, e recebendo lá uma limpeza muito mais profunda, com muito menos sensibilidade, com muito mais conforto. Qualquer paciente pode fazer uma limpeza dental? Qualquer paciente, criança, adulto, inclusive fiz na minha filha há pouco tempo, minha esposa fez em mim, e eu experimentei a máquina, e realmente é surreal, assim, é uma experiência muito boa, você sai realmente com a boca bem limpa, e realmente vale muito a pena, e todas as pessoas podem fazer, devem fazer. Então, você aí não perde tempo, né? Porque aqui em Garanhuns, acho que na região não tem, né, esse aparelho, exceto Não, por enquanto não. Então, corre, porque senão você vai perder. Mas aí falando sobre o consultório, sobre toda essa tecnologia que tem, né? Tem raio-x digital, tem tomografia que você falou aí, que é a única do Norte e Nordeste. Diz aí, fala um pouco sobre esses aparelhos, sobre a importância de ter esses aparelhos no diagnóstico, enfim, todo esse tratamento aí. A odontologia, como a gente já vem falando aqui, mudou muito, né? Então, a tecnologia entrou na odontologia de vez. Quem não tem tecnologia hoje em dia está muito atrasado em relação aos tratamentos que hoje existem, tá? Então, são tratamentos muito mais assertivos,
os tratamentos são muito mais bem feitos por conta dessa tecnologia. Então, por exemplo, em 2019, eu fui o pioneiro em trazer o scanner intraoral aqui para Garanhuns. Então, ninguém tinha scanner intraoral. O scanner intraoral, na época, era um preço de um carro importado. Então, todo mundo morria de medo de comprar, né, porque podia ter prejuízo e tal. E eu acreditei no potencial da nossa clínica, acreditei nos pacientes aqui de Garanhuns e no meu potencial também, e adquiri, logo em maio de 2019, antes da pandemia, o scanner intraoral. E scanner intraoral, eu fui o terceiro do estado de Pernambuco a ter um scanner dentro do consultório. Do estado de Pernambuco, o terceiro. Os outros dois eram em Recife. Eu fui o terceiro a ter dentro de um consultório odontológico. Clínicas odontológicas, algumas já tinham, mas consultório odontológico mesmo, eu fui o terceiro. Então, eu gosto de desafios, eu gosto de empreender, e isso traz para o paciente muito benefício. E para a gente também, né? Porque quem não quer poder tratar melhor o seu paciente? Quem não quer poder dar tratamento mais efetivo, mais rápido, com mais durabilidade para o seu paciente? Então, para a gente é muito bom também, né? Como dentista, como profissional de saúde. É comum, é normal usar o uso do microscópio na odontologia? Isso, muito comum. Hoje em dia, a gente utiliza muito, o que se chama isso é magnificação na odontologia. O que é magnificação? É a magnificação da visão. Então, hoje, a nossa visão, já foi comprovado isso cientificamente, que a nossa visão normal não é suficiente para a gente realizar trabalhos de excelência. Se você fizer uma restauração em um dente, uma obturação, como muitos chamam, em um dente, com um olho normal, e depois você botar uma lupa ou um microscópio, você vai ver várias falhas naquela obturação que você não viu com sua visão normal. Então, hoje, lá na clínica, nós já utilizamos a magnificação, né? E, inclusive, lá nós temos um microscópio da ZAIS, onde a nossa especialista lá em endodontia, a doutora Renata, já utiliza há muitos anos esse microscópio, que é o melhor microscópio que existe hoje na atualidade para o tratamento de canal. Então, é mais uma tecnologia lá da clínica, onde até os tratamentos de canal saem muito mais bem feitos, com muito mais precisão e muito mais durabilidade do que o tratamento de canal convencional, que não utiliza microscópio. Eu também uso. Eu uso magnificação na ortodontia. Eu não uso microscópio, eu tenho uma lupa de magnificação. Uma lupa que me dá um aumento de 3 vezes o tamanho de um dente, ou de uma restauração, ou de um bracket que eu preciso ver, ou de um attachment que a gente precisa, que são umas bolinhas de resina que a gente coloca nos tratamentos com Invisalign. Então, eu uso muito a magnificação. Há mais de 3 anos eu venho usando, e hoje, em odontologia, não se trabalha sem magnificação da visão. Microscópios e lupas são realmente essenciais para um trabalho de excelência. Tanta tecnologia assim no consultório, e você explicando aí, é nítido, é claro, as vantagens que os pacientes têm em ir ao consultório e ir a uma clínica com todo esse aparato tecnológico moderno. Mas para o profissional, eu acho que também faz total diferença, né? No resultado, no seu dia a dia. Conta um pouco aí como é você trabalhar no seu dia a dia com tantos... Não, dá gosto de trabalhar, né? Você vibra em trabalhar. Eu que sou louco por tecnologia, quando eu ligo aquele meu scanner, fico escaneando o dente do paciente, então a gente já é outro momento que você passa no consultório, já é outra vibe, né? Você fica mais feliz com o seu trabalho, você consegue entregar um resultado melhor para o paciente. Então é muito importante o uso da tecnologia em odontologia, e essa tecnologia não volta atrás, tá? Então, quem não tem ainda precisa se atualizar. Então, quem não tem scanner ainda no consultório, o dentista que não tem, precisa comprar urgente, porque isso aí já passou da época, né? Então, todo mundo tem que ter hoje scanner, todo mundo tem que ter impressora 3D, todo mundo tem que ter esses aparatos tecnológicos para beneficiar os pacientes e se beneficiar também. Você trabalhar com alta tecnologia, trabalhar com o que há de melhor na odontologia também é muito bom, tá? Então, é muito bom, muito gratificante para nós profissionais. Quando a gente fala que a sua clínica é uma das mais modernas do Brasil, eu acredito que alguns pacientes ficam um pouco com receio sobre o custo do tratamento. O que você pode falar para explicar o valor agregado de tudo isso que você, do seu serviço, do serviço da sua clínica? Claro. Isso é muito importante a gente falar sobre isso, que uma vez eu estava agora, semana retrasada, jantando com um casal amigo, aqui de Garanhuns,
E eles falando que um fulano faz uma limpeza com um dentista, faz uma limpeza com outro, e uma pessoa falou o preço de uma limpeza que ele fez com outro dentista daqui da região. E era mais caro do que lá na Conceito. Então, lá na nossa clínica, a gente não cobra quanto a gente quer, claro que não. A gente faz uma pesquisa de mercado, nós temos preços justos com excelentes materiais. E o material odontológico é muito importante para o tratamento do paciente. Total. O dentista ele pode ser um monstro na ciência, pode ser um monstro sagrado na habilidade manual, mas se ele usar um material ruim na boca do paciente, não vai ter durabilidade, não vai ficar bonito, não vai ficar legal. Então, a gente trabalha com materiais de excelência, e nós temos preços justos. A gente não cobra acima do mercado de forma alguma. A gente sempre estuda o mercado da região e os nossos preços são realmente justos. Não tem nada exorbitante lá na Conceito. Um outro ponto também que a gente fez uma pesquisa e muitos dos pacientes têm medo. Realmente você já trouxe que o Airflow ele minimizou bastante a dor, né, o desconforto durante o procedimento, mas o que você pode falar para quem está assistindo, para quem está... O que você pode falar para essa pessoa que ainda tem medo, essa trava de ir fazer um tratamento odontológico? Isso, gente, é o seguinte, como eu disse, a odontologia mudou muito, são novas técnicas, são novas tecnologias. Até a nossa anestesia hoje não é uma anestesia convencional. A anestesia que a gente utiliza lá é uma anestesia automatizada. Já ouviu falar nisso, não? Não. Essa anestesia, ela é um motorzinho que ela vai injetando lentamente o anestésico no tecido do paciente, causando muito menos desconforto durante a anestesia. Porque tem mais aquela agulha aqui. Não, aquela seringa horrorosa, prateada, né? Enorme, né? Não existe mais isso. Até a anestesia mudou. Os anestésicos são diferentes. A anestesia é automatizada. Então, a injeção do anestésico no tecido do paciente vai sendo bem lenta. E isso causa muito menos desconforto. Então, hoje em dia, pessoal, a gente tem técnicas, muitas técnicas, de curar traumas antigos de pacientes, né? Fazendo tratamentos bem mais rápidos, com bem menos desconforto. Enfim, a odontologia mudou muito. Então, você que tem medo, experimente ir numa consulta lá na clínica, que você tenho certeza que você vai perder o medo de dentista, porque realmente a odontologia mudou e mudou muito. E com o Airflow não tem nem mais o barulhinho, né? Do Nada. motorzinho. Exatamente. Que é um trauma, acho que muita gente, né? Aquele barulhinho. Hoje em dia, aquele barulhinho daquele motor, ele não foi cessado completamente. Tá? Por quê? Porque, na realidade, quando a gente vai colocar um motor, exemplo, para tirar uma cárie de um paciente, que a gente vai usar aquele motor, ele precisa sair água do motor. Então, ele precisa estar ligado a um compressor de ar para que ele saia água. Água e ar. Para resfriar o dente. Porque se você ligar a broca e botar no dente sem água, o dente superaquece e causa muita dor. E pode até necrosar a polpa do dente, que é o nervo do dente. Então, como a gente precisa de água e ar, aquilo ali ainda não foi tirado completamente, zero. Mas, hoje, nossos motores lá da clínica, todos os motores lá da clínica, já são motores elétricos, tá? Que tem um ruído muito menor do que os motores convencionais. Então, já também, até o desconforto auditivo do paciente já muda. E enquanto a gente está fazendo algum procedimento, está o paciente escutando uma musiquinha, tentando relaxar um pouco. E paciente que tem trauma, a gente vai mais devagar. A gente, na primeira consulta, só faz o exame clínico. Na segunda, a gente faz um procedimento mais tranquilo. E assim a gente vai gradativamente aumentando o nível dos procedimentos para que o paciente perca esse trauma de dentista e fique mais tranquilo nas consultas. Olha aí, pessoal. Eu acho que eu sempre tive um receio, um trauma relacionado a dentista. Acho que para muita gente aí, eu acho que o que você trouxe, tudo sobre questão de tecnologia, como lá você atende da maneira humanizada, personalizada, eu acho que isso aí realmente, principalmente a gente aqui no interior de Pernambuco, em Garanhuns, que Garanhuns é uma cidade maravilhosa, mas ainda é uma cidade bem interiorana, que fugiu, mas bem do interior, né, podemos falar. E com todo esse aparato de
tecnologia, de cuidado, porque realmente o que você demonstrou aqui é que não é só um paciente, né? Não é um Claro. número, não. Você tem o cuidado de cada pessoa e o cuidado pelo resultado, né? Como você falou aí, o Exatamente. compromisso não é só do paciente, é seu também. Eu achei muito interessante isso que você falou, porque isso mostra o seu comprometimento ao resultado do paciente, que a gente vê que Isso. alguns médicos não têm, alguns Isso. dentistas não E o têm. que a gente quer trazer também, o que a gente traz para os nossos pacientes é humanidade. A gente se coloca no lugar deles. E a gente sabe que aquele medo realmente é real, é um trauma que ele teve no passado, é um medo que ele teve de algum um amigo que ouviu alguma coisa. E a gente se coloca no lugar desse paciente, o nome disso é empatia, né? Então a gente procura ter o máximo de empatia possível, humanidade, tratar cada paciente como você, entendeu? Você é um só, é uma pessoa única. Então a gente trata aquele paciente com a melhor das intenções para que o tratamento transcorra da melhor forma durante, principalmente comigo, que o paciente passa um tempo comigo, né? Porque sou ortodontista, sei lá, um ano e meio no máximo, mas Cria um passa, vínculo, né? cria um vínculo, né? Então a gente realmente a gente faz esse tratamento humanizado, que eu acho que é extremamente importante. O paciente gosta de se sentir acolhido e a gente precisa acolher o paciente para que o paciente, que dentista não é uma coisa fácil. Você não vai para o dentista feliz da vida, vou para o dentista, não vai. Você já vai preocupado, nervoso, se vai doer. Então, quando você tem um atendimento humanizado, isso diminui muito. E para o paciente é muito bom que o paciente se sente mais seguro, se sente mais confortável e consegue realizar o tratamento da melhor forma. E aí, com 20 anos de carreira, é, você, e com toda a evolução da tecnologia, e toda também as especializações que você fez e que vem fazendo ao longo, né, se especializando, você sentiu a necessidade de poder também passar essa veia empreendedora e essa necessidade que outros profissionais também precisam se especializar. E aí você, junto com alguns sócios, né, fundou a Interpério. Isso. Conta um pouco sobre a Interpério, sobre os cursos, tem pós-graduação lá também, né? Isso. Isso aí era um sonho antigo nosso, né? Meu e da minha esposa, que faz parte também lá da Clínica Conceito, doutora Renata. A gente tinha um sonho de poder também passar o conhecimento para outros colegas, tá? Para melhorar a odontologia no geral, né? E isso vai melhorando a odontologia, melhora a qualidade de vida de muita gente, né? Então, muita gente, todo mundo precisa de dentista. Então, como tem muita faculdade hoje, as faculdades se multiplicaram, os profissionais, às vezes, muitas vezes, saem bem despreparados da faculdade. Imagine você botar um profissional inexperiente que acabou de sair da faculdade para tratar um paciente num consultório particular ou no serviço público. Então, esse profissional, às vezes, ele sai muito despreparado. Então, o objetivo da gente, a Interpério, ela já existia em Recife, tá? Já era um curso que existia em Recife. Então, nós nos associamos a colegas lá em Recife. Nós mudamos o nome, agora é Interpério Excellence, tá? Mudamos o local da escola, é em Recife a escola. Estamos no empresarial maravilhoso, lá em Santa Amaro, uma estrutura muito top. E estamos oferecendo cursos de pós-graduação para dentistas. Então, hoje o pessoal que está... Até para acadêmicos também temos cursos. Então, o pessoal que está se formando, o pessoal que se formou e que está inseguro, que precisa se especializar, e precisa muito, tá? Porque já na minha época, onde a faculdade era muito melhor, tinham menos faculdades, eu já saí um bebê da faculdade, né? Você sai um bebê, um neném. Você não sabe fazer muita coisa. Então, imagine naquela época que a faculdade era mais puxada, eram 2 horários, a gente passava quase o dia inteiro na faculdade. Hoje em dia, a faculdade às vezes é só noturna, tem muita aula online, então você não pega muito mão na massa, você não tem muita mão na massa. Então, hoje em dia, os alunos estão saindo mais despreparados, é fato isso. Então, para esses alunos, a gente tem mais esse empreendimento, essa escola de pós-graduação em odontologia, que a gente enfatiza, que a gente pega na mão do aluno e ensina ele a fazer os procedimentos. Então, temos especializações, aperfeiçoamentos, cursos de férias, cursos de finais de semana, que são cursos de imersões para quem já é especialista, enfim. Então, temos vários tipos de cursos de pós-graduação lá e, graças a Deus, está sendo um sucesso nossa Interpério Excellence. E lá,
como você falou aí, que tem esse diferencial de pegar na mão do aluno e com tantos dentistas saindo, crianças, como você trouxe, faz total diferença, né? Esse ensino personalizado. Total diferença, né? O dentista, ele precisa se especializar e ele não pode parar. Por exemplo, ano passado, eu fiz 3 cursos fora. Eu que já tenho 20 anos de profissão, já sou especialista, já tenho mestrado em ortodontia e mesmo assim continuo indo para congressos, fazendo cursos. Então, a gente não pode parar, porque a odontologia se renova a cada ano. Por exemplo, se você for ortodontista como eu e passar 2 anos sem ir para um congresso, quando você for, vai estar tudo diferente do que você fazia. Você tratava de um jeito que agora não está tratando mais, que esse outro jeito é mais rápido, que estudos mostraram que não é mais desse jeito que você trata, que agora é do outro jeito, que faz melhor, faz uma coisa melhor para o paciente. Enfim, então você não pode parar, nunca pode parar. Essa área realmente de saúde, que evolui muito, a gente não pode parar nunca. E estamos lá com a Interpério Excellence, trazendo todos os tipos de cursos de especializações. Temos várias lá. Não sou eu que ensino, tá? São professores de todo o Brasil. A gente tem professores lá conveniados. E quais são as especialidades, as especializações mais procuradas? vamos lá. Ortodontia, nós temos especialidade. Eu dou algumas aulas lá, como ortodontista. Nós temos periodontia, que é a parte gengival. Nós temos a parte estética, que é muito procurada em odontologia, laminados em porcelana, lentes de contatos dentais. Então, nós temos a parte de endodontia, que é a parte de canal. Temos também especialização lá. Temos todas as áreas da implante, todas as áreas da odontologia. Nós temos as especializações, os aperfeiçoamentos e os cursos de imersão lá na Interpério Excellence. É para todo mundo, certo? Você é paciente, se você quer um tratamento personalizado, um tratamento humanizado, um tratamento realmente que você se sinta importante, Blancar pode lhe ajudar. Mas se você também é um profissional da área, um dentista, e que quer realmente se especializar, e que quer participar dessa evolução tecnológica do mundo, enfim, também Blancar pode lhe ajudar também. E para encerrar aqui nosso bate-papo, Blancar, eu quero lhe agradecer você ter aceito o convite daqui da gente, né? Eu acredito que já passou de 1 hora de nossa conversa. Na técnica aqui, Felipe Cozan tá fazendo aí esses movimentos aí, responsável por tudo. E eu quero lhe agradecer você ter aceito esse convite, que foi, para mim, foi muito boa a nossa conversa. Acredito que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas a tirar muitas dúvidas que a gente bateu aqui e falou aqui. Que bom, meu amigo. Eu que agradeço. Para mim também foi muito bom, muito importante estar aqui tirando essas dúvidas. Espero aí que a gente tenha sanado muitas dúvidas aí das pessoas, dos pacientes, de colegas dentistas também. E quando precisar, estamos às ordens. Pronto, já quero convidar que em um futuro próximo para a gente sentar e tirar outras dúvidas que vinham aparecendo aí, tanto lá no seu consultório, como também, enfim, nas redes sociais, que a gente sempre abre uma caixinha de pergunta, outra ali, que é muito importante a gente estar trazendo esse conhecimento e tirando essas dúvidas para a população. Então, se encerra aqui, chegamos no fim de mais um MegaCast e tenho certeza que esse foi especial, imperdível. Pô, você chegou até aqui, então você adorou. Então já aproveita, já manda para aquele seu amigo que você acha que pode ajudar tudo que foi debatido aqui. Manda para aquele seu dentista que está precisando daquela especialização, por que não? E se inscreve no nosso canal, clica no sininho aí para não perder os outros episódios, deixa o like aí e segue lá, Dr. Blancardi e a Interpério no Instagram. Você vai ficar por tudo, ligado em tudo, por dentro de tudo que estiver acontecendo. Então, vamos embora e até o próximo.